Aleluia, você pode sentar. Graça e paz a todos, amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Você que crê que Ele é digno, eu queria convidar você a dar um glória a Deus aí onde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu entendo que o Senhor nos tem levantado para um propósito. Diga amém. Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor Ele promove em nossas vidas não é simplesmente para nós, mas aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós é para que nós possamos então estabelecer um caminho para aqueles que virão após nós. Amém? Então nós precisamos entender como igreja do Senhor que nós não trabalhamos para encher cadeiras. Diga amém. Mas o nosso trabalho, ele vai muito mais além do que isso. E eu tenho entendido plenamente que o Senhor, Ele nos tem levantado. Olha, ainda que timidamente, talvez ainda que não reconhecidamente diante de todos, mas eu tenho entendido que o Senhor nos tem levantado como uma voz para essa nação. Você que crê, diga amém. Porque olha, muito daquilo que já foi profetizado acerca dessa nação aqui nesse lugar, nós temos visto se concretizar. Nós cremos que no mundo espiritual, a nossa voz, eu falo da voz da igreja do Senhor, amém? Ela é reconhecida, louvado seja o Senhor por isso, amém? Então olha, diante disso, nós precisamos nesses dias estarmos com os nossos olhares atentos e com o nosso espírito pronto para discernir todas as coisas, amém? Olha, nós precisamos entender como a igreja do Senhor, que nada acontece na terra sem passar pela igreja, irmão. Nada acontece na terra sem passar pela igreja. Então, se existe alguém que precisa estar antenado, esse alguém é o povo de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Deixa eu dizer para você, olha, eu não sei quantos de vocês têm conhecimento, mas olha, nesse momento em que nós estamos aqui adorando ao Senhor, o Congresso Nacional da nossa nação, o Planalto, o STF, os três poderes, eles foram invadidos, né? Eles foram tomados por muitos brasileiros que estão insatisfeitos com tudo que nós estamos vivenciando no nosso país. E diante disso, talvez num momento como esse, nós possamos, talvez nos dividir. Talvez alguns possam pensar assim, olha, isso é extremamente necessário. Talvez outros possam achar, olha, eu acho que foi longe demais. Mas eu quero que você entenda comigo que nós precisamos ter uma visão além daquilo que os olhos naturais podem ver. Então nós precisamos ter uma visão, sabe, cirúrgica. Nós precisamos ter uma visão de um todo. Nós precisamos entender aquilo que de fato está acontecendo. Nós precisamos entender, irmãos, sobre todas as coisas, que existe uma batalha, que existe uma guerra que está sendo travada e que, de fato, o reino das trevas, tem sede nessa nação, irmãos. Porque existe uma promessa de Deus sobre essa nação, amém? E essa promessa de Deus, ela alcança a sua vida e ela alcança a minha vida, amém? Então, nós não podemos simplesmente nos deixar levar por aqueles que não têm o Espírito de Deus e estão falando. Mas nós precisamos discernir todas as coisas a partir do Espírito de toda a verdade que habita em nós. Então olha, percebamos o que o Senhor falou conosco ao longo desses dias. Porque olha, aquilo que o Senhor fala conosco, novamente eu digo, não é simplesmente para nós, mas aquilo que o Senhor fala conosco, isso é para esta nação, amém? Então olha, o Senhor começou a falar conosco desde o primeiro dia do ano, dizendo assim para nós, olha, vocês precisam ser um. Diga amém. E nós vemos hoje
uma nação dividida. Então qual deve ser o clamor da igreja, irmãos? O clamor da igreja é para que o espírito da unidade ele possa se espalhar e ele possa alcançar a todos nessa nação, amém? Então nós precisamos ter discernimento de todas as coisas. Então para e pensa comigo, nós vivemos dias intensos, nós vivemos dias gloriosos, nós vivemos dias extraordinários, uma expectativa ela foi gerada no nosso coração, e essa expectativa ela foi plenamente suprida, e eu posso ir além e dizer que ela transbordou sobre os nossos corações, amém? Mas, e a partir de agora? Nós vamos voltar a uma normalidade, nós vamos voltar a uma vida conformada como um dia após o outro, nós vamos voltar à mesmice a qual muitas vezes nós nos acostumamos, ou de fato nós vamos dar uma direção? Ou de fato nós cremos que algo foi ativado em nós, e aquilo que foi ativado em nós é para a transformação? Porque homens ativados são homens de transformação, amém? Foi isso que o Senhor falou conosco. Então, a partir de então, como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos viver a nossa vida? Queridos, entendamos aquilo que o Senhor está falando conosco. Entendamos aquilo que o Senhor está falando conosco. Queridos, entenda pelo Espírito aquilo que eu vou dizer para você agora, porque muitos não estão entendendo aquilo que está acontecendo. Muitos estão dizendo assim: olha, um governo insatisfeito não aceita um novo governo estabelecido. Não se trata disso. Há um governo maior que está por se estabelecer nessa nação, e esse governo é o governo do Senhor Jesus Cristo, amém? Sabe, às vezes o caos é necessário para que os olhos se voltem para os céus, porque somente quando há um clamor por aquele que de fato pode intervir, é que então ele vem e ele toma o lugar que sempre foi dele. Então, como igreja do Senhor, como é que nós devemos nos comportar a partir daquilo que o Senhor nos tem falado? É sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra com você nessa noite. E ela em nada será, sabe, diferente daquilo que o Senhor já nos ministrou ao longo desses dias. Mas nós queremos apenas que você possa tomar a responsabilidade que lhe cabe, que você possa assumir o seu lugar nessa peça que vai, nessa engrenagem, para que a coisa ela possa acontecer, amém? Então abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios 15, os versos 57 e 58. Primeiros Coríntios 15, 57 e 58. A palavra diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você que crê nessa palavra, mais uma vez aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Como declaramos, são dias de ativação, mas como proceder em dias como esse? Como proceder em dias como esses?
A palavra do Senhor, ela nos exorta. E ela nos declara, e ela diz assim, olha, sejam firmes. Sejam constantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra de Deus. O Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. E o Senhor está dizendo, seja firme. Amados, por que precisamos ser firmes? Porque precisamos ser constantes. A expressão inabalável ou constante, conforme a sua versão. Sempre abundantes na obra do Senhor. Precisamos entender que haverá ocasiões no exercício do nosso trabalho em que haverá uma tendência a fraquejarmos. Haverá uma tendência a sermos inconstantes, logo abaláveis. Haverá uma tendência a não sermos abundantes. E a palavra do Senhor para nós é uma só. Sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes. Diga amém. Amém. Agora talvez você possa perguntar, pastor, como isso é possível? Como é possível vivermos uma realidade assim, de uma forma consistente na nossa vida? Porque olha, nós somos voláteis, irmãos. Nem sempre nós estamos, desejosos, né? Nem sempre nós estamos afim, nem sempre nós estamos para cima. Às vezes tem dias lá em casa que eu digo assim para o Albani, eu vou correr. E eu estou assim, eu vou correr, esperando que ela diga, fica aqui. Porque eu não tenho vontade nenhuma de correr. Mas eu preciso ser constante. Já tem outras ocasiões que eu chego para ela e digo assim, olha, sabe o que é que eu estou com vontade agora? Ela diz de quê? Eu digo, de correr uns 10 quilômetros. Nós somos voláteis. Tem dia que nós queremos, tem dia que nós estamos afim, tem dia que nós não queremos, tem dia que nós não estamos afim. Então olha, trazendo isso para uma realidade maior, que é a realidade da vida. Como, sermos sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Como? O que nós precisamos entender de imediato é que a nossa vitória, ela não é resultado de determinação nossa. Talvez você possa dizer, mas como não? É preciso entender que a nossa determinação, a nossa entrega, ela de fato não atesta a nossa vitória. Vitória não é a recompensa pelo seu esforço. Vitória não é a recompensa pelo seu empenho. Mas a palavra de Deus, ela nos assegura que a vitória, ela é graça, ela é um presente. Ela não é algo que você realiza, mas é algo que você obtém, é algo que você recebe. Diga amém. E quem declara isso é a palavra do Senhor. Observe comigo mais uma vez o verso 57. A palavra diz assim, olha, graças a Deus que nos dá a vitória. Nós precisamos entender qual é a fonte da nossa vitória. Porque olha, se você entender que a sua vitória é resultado do seu empenho, nem sempre você estará empenhado. Se você entender que é resultado do seu trabalho, nem sempre você estará disposto a trabalhar, e outras vezes você será impedido de fazê-lo. Mas a palavra está dizendo assim, olha, mas dê graças ao Senhor, porque é dele que vem a sua vitória. Então a palavra do Senhor nos chama a colocarmos os nossos olhares no lugar correto, amém? William Nicholson, ele disse assim, olha, o homem mais fraco,
ou a mulher mais fraca que confia no Senhor e se enche do seu espírito é mais forte do que todo o inferno reunido. Você entendeu isso? Eu vou repetir para isso ficar gravado no seu coração. O homem mais fraco, talvez você possa estar dizendo assim, sou eu. A mulher mais fraca, mas que confia no Senhor e se enche do seu espírito, é mais forte que todo o inferno reunido, irmãos, amém? Então por isso a palavra está dizendo assim, olha, você precisa entender qual é a fonte da sua vitória. Você precisa entender de onde é que vem a sua vitória. Então olha, diante disso, diante de tudo que nós fomos ministrados, diante de tudo que nós recebemos ao longo desses primeiros dias do ano, como nós devemos agora procedermos? Como nós devemos agora proceder? Primeiro, diga comigo, seja firme. Firme aqui é ser estabelecido, com a fé firmemente apegada à cruz de Cristo. E lembre-se que isso não é resultado do seu empenho, mas é resultado da graça de Deus na sua vida. Não é resultado do seu esforço, não é resultado do seu trabalho, mas é resultado do favor de Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo para nós que nós precisamos nos apegar à obra da cruz, amém? Então olha, diante da palavra que nos foi revelada ao longo desses dias, o Senhor espera que nós possamos ser firmes, que nós possamos estar estabelecidos, apegados. A quê, pastor? Aquilo que Ele nos revelou, irmãos. Primeiro, a unidade do corpo. Nós precisamos definitivamente entendermos que nós somos um só, diga amém. A palavra do Senhor nos ensina que em nosso meio não pode haver facção, em nosso meio não pode haver divisão, em nosso meio não pode haver quebra de comunhão. Mas nós precisamos ser um só, nós precisamos estar unidos. Então eu digo para você, olha, ser um não é opção, é direção, amém? Então você precisa entender que, olha, não é por vontade, mas é por obediência. É por submissão, é por contrição, é por entrega. Não é porque eu quero, mas é porque eu devo. Então eu preciso ser firme à unidade do corpo. O nosso Senhor Jesus, Ele disse assim, olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós. Então olha, sejam firmes na unidade, amém? Sejam firmes na unidade, queridos, entendamos, presta atenção. Nessa hora eu estou profetizando, virão dias e eles não estão distantes, em que Satanás se levantará para querer quebrar a unidade no meio da igreja. E como isso já tem acontecido, mas olha, isso se intensificará. Um espírito de engano, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você, um espírito de engano está sendo levantado nessa nação. E a palavra do Senhor já nos adverte dizendo assim, olha, se talvez existe uma probabilidade de que até os escolhidos venham ser enganados. Então é preciso sermos firmes, amém? É preciso sermos firmes. A palavra do Senhor já nos alerta quanto a essa verdade. Seja firme. Mas não somente firme na unidade do corpo, mas é preciso ser firme na ousadia, diga amém. Irmão, se tem uma coisa que Deus detesta na sua palavra, são os covardes. Deus não tolera a covardia. Você lembra da ocasião de Gideão? Ele disse assim, olha, vamos separar, porque assim,
tem muita gente alistada nesse exército, mas nem todas têm um coração ousado e disposto. Sabe, e covardes, eles trabalham contra. Porque o covarde, ele é pessimista, o covarde, ele é medroso, o covarde, ele não tem sangue na veia, irmão, ele não tem sangue nos olhos. Como se diz aí, olha, ele não é faca na caveira, mas bater o pé, ele retrocede. Sabe, ele não tem o empenho, a entrega necessária para se doar por uma causa que é maior do que ele mesmo. E é sobre isso que o Senhor está falando para nós na sua palavra. Ele está dizendo, olha, você precisa entender que o seu trabalho nele não é vão, amém? No entanto, você precisa entender, há uma necessidade em ser ousado, então seja firme. É preciso ser firme na ousadia. E a ideia da expressão ousadia aqui é firmeza a toda oposição e rejeição. Então nós precisamos ser firmes a tudo aquilo que se opõe, a tudo aquilo que rejeita, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é revelado na palavra do Senhor, amém? Percebam o que é que está acontecendo nos nossos dias. Tem se levantado uma onda onde tem se começado a declarar que tudo aquilo que a palavra tem afirmado que é pecado, hoje em dia tem que ser aceitável. Somente os ousados, irmãos, permanecerão firmes na palavra. Porque aqueles que não forem ousados, eles temerão pela sua própria vida. E então haverá uma tendência a retroceder. Perceba como nós precisamos ter discernimento de todas as coisas. Queridos, Satanás, ele quer se levantar para calar a nossa voz. Nós entendemos que essa palavra que nós temos declarado aqui não é uma palavra somente para nós, mas é uma palavra para esta nação, amém? E você deve ser um comunicador desta palavra, amém? Você deve levar essa palavra a outros lugares. Perceba, isso que nós estamos ouvindo aí fora, isso não é comum aqui nesse lugar, irmãos. Mas exatamente numa palavra assim, onde o Senhor está dizendo assim, olha, você precisa ser firme, você precisa ser ousado, o diabo quer se levantar. Mas esses são dias em que nós precisamos discernir os espíritos e declarar toda a verdade da palavra de Deus, amém? Tudo aquilo que se levanta para fazer oposição e para rejeitar a verdade da palavra, o Senhor está dizendo assim para mim e para você, não retroceda. O Senhor está dizendo assim, olha, não recue, mas mantenha-se no seu lugar, amém? Aleluia. Você pode fazer uma oração comigo nessa hora? Levante suas mãos, feche seus olhos e declare assim, diga, Senhor, como tua igreja, em unidade, nós aqui declaramos que a nossa voz, ela é a tua voz, e nós erguemos a nossa voz para declarar que todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, à vontade do Senhor, não tem parte conosco. Por isso, nós declaramos, em nome de Jesus, todo espírito imundo que nessa hora quer impedir a palavra do Senhor de ser comunicada, nós ordenamos, tome agora aquilo que é seu e vá ao lugar que Jesus ordenar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, olha, vão se levantar aí para dizer assim, olha, você tem que ter cuidado com aquilo que você prega.
Você tem que ter cuidado com a maneira como você fala, porque você pode ser ofensivo. Você tem que ter cuidado, sabe, para que você não venha ferir pessoas. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser ousados em fazer essa verdade conhecida em todos os seus lugares, amém? Então, olha, nós não retrocederemos, nós não recuaremos, mas nós vamos nos manter no nosso lugar, diga amém. Então é isso que o Senhor tem falado para nós. O Senhor tem dito isso para nós. Então olha, apegue-se àquilo que já lhe foi dado, mantenha-se firme no seu lugar, diga amém, em oposição a toda e qualquer forma de rejeição e o propósito de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. E ainda, esses são dias, irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, em que a ousadia nesse espírito de amor que nos foi dado, de compaixão, conforme foi declarado aqui durante a nossa semana de direção profética, vai fazer a diferença, irmãos. Presta atenção, esses não são mais dias de pregar a palavra somente em persuasão de palavra. Não são dias onde nós vamos convencer as pessoas, sabe, por um bom argumento. Não são dias assim. E a igreja parece que não tem entendido isso, porque a igreja parece que está embarcando nessa. Parece que a igreja quer convencer os outros por um argumento maior, por um argumento melhor. Esses são dias em que os ousados vão impor as mãos, irmãos, amém? E aqueles que são endemoniados, os demônios vão ter que deixar. Aqueles que chegarão enfermos, sabe, eles vão ter que ser sarados, sabe, porque contra fatos não há argumento. Quando o poder de Deus se estabelece, irmãos, não tem o que se falar. Não tem o que se falar. Então eles vão ser calados, não é por uma voz meramente nossa, mas eles serão calados pelo poder de Deus. Então seja firme e seja ousado. Esse que a palavra de Deus está dizendo para a sua igreja. Então olha, ser firme na unidade, ser firme na ousadia, amém? Glória a Deus. A palavra também nos tem ensinado que nós devemos ser firmes na honra, diga amém. A palavra diz, irmãos, que quando Jesus chegou na sua própria cidade, não lhe deram a honra que lhe era devida. A Bíblia diz que quando Jesus chega na sua cidade e a fama dele já havia se espalhado por todos os lugares, as pessoas olharam para ele e disseram assim: mas vem cá, esse não é o filho do Zé e o filho da Maria? Trataram a Jesus como um comum, irmãos. E a palavra diz que por causa disso, porque não lhe deram honra, a honra que lhe era devida, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar alguns poucos. Você percebe a importância da honra? E aí é interessante porque olha, durante muitos anos, Satanás, ele usurpou a honra da igreja. E isso começou a ser reintroduzido pelo Espírito de Deus. Mas Satanás vai querer usurpar isso novamente. Então nós precisamos entender, queridos, o que a palavra de Deus ela está dizendo para nós. Declare comigo, diga assim, olha, seja firme em honrar. Amém? Em honrar aquele que é digno de honra. E sobre todas as coisas, irmãos, honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno, amém? Se você honrar a Ele, certamente todos os demais que são dignos de honra serão honrados. Mas nós precisamos ter um coração que é firme em honrar. Então olha, a honra ela precede o milagre. Entenda isso, isso é uma chave. Porque foi isso que foi dito acerca do nosso Senhor Jesus. Porque não honraram, Ele não pôde operar ali muitos milagres. Então quando há honra, abre-se a porta para que coisas extraordinárias aconteçam, amém? Então nós precisamos honrar aqueles que estão acima de nós,
precisamos honrar aqueles que estão no mesmo pé de igualdade que nós, e precisamos honrar também aqueles que estão abaixo de nós. Todos são dignos de honra. A honra que lhe é devida deve ser dada. Então seja firme, não retroceda. Tem gente que vai dizer assim: ah, você é besta, ah, você é isso, ah, você é aquilo. Apegue-se à palavra. O seu trabalho no Senhor não é vão, assim diz o Senhor, amém? Então seja firme, aleluia, seja firme. É preciso também ser firme em prosperar, diga amém. Queridos, presta atenção, sabe por que às vezes alguns de nós não prosperamos? Porque não somos firmes, porque retrocedemos, porque tememos, porque temos medo, porque não atentamos para aquilo que o Senhor nos declara na sua palavra. A palavra do Senhor diz assim: olha, escute, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Eu quero parafrasear isso acerca dessa igreja, dizendo assim: olha, escuta, ó Ebenezer, o Senhor é o teu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, se o Senhor é o teu Deus, será que existe algo que seja impossível para você? Ele é o teu Deus. Então nós não temos que retroceder, nós não temos que recuar, mas nós temos que ser firmes em prosperar, amém? O Senhor liberou uma palavra sobre a nossa vida, dizendo: olha, esse vai ser um ano de provisão, amém? Então seja firme, creia nessa palavra, viva essa palavra, desfrute dessa palavra por todos os dias da sua vida, aleluia, amém? Agora entenda, a sua prosperidade, ela não vem das riquezas, diga amém. Porque às vezes nós confundimos, achamos que ser rico é ser próspero. Tem muita gente rica, irmãos, que não sabe o que é prosperidade, enquanto tem muita gente que é pobre, mas sabe o que é ser próspero. Então nós precisamos entender que a sua prosperidade, ela é o Senhor, amém? Diga comigo, diga assim: a minha prosperidade é o Senhor, amém? Se você tem Cristo, você tem tudo. Então esteja firme em prosperar, amém? Seja firme, não retroceda, é o que diz a palavra do Senhor. Não deixe que as riquezas seguem a sua visão espiritual. Olha, deixa eu dizer isso aqui para você: o Senhor tem riquezas, o Senhor tem riquezas para nós, diga amém. Mas não coloque seu coração na riqueza. A riqueza não é o seu fim. A riqueza é somente as demais coisas que o Senhor quer acrescentar sobre a sua vida. Então qual deve ser a sua maior busca? O Senhor, o seu reino. E as demais coisas Ele vai acrescentando, irmãos. Presta atenção nisso. Então não deixa, nos foi dito aqui, olha, não deixe que a riqueza segue a sua visão espiritual. A sua maior fome, a sua maior sede, a sua maior busca, irmãos, deve ser por Ele. E Ele vai acrescentando, e Ele vai acrescentando, amém? Então essa é a sua maior busca. Então olha, não seja orgulhoso nem idólatra, seja próspero. Não coloque seu coração nas riquezas, coloque seu coração no Senhor, amém? Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: seja firme, não seja terra seca. Diga de novo: não seja terra seca. Amém? Diga assim: olha, a firmeza deve ter a motivação correta no seu coração. Amém? Então o que o Senhor falou aqui para nós nesses dias? Ele disse assim: olha, não permita que ladrões da motivação assaltem teu coração, irmão. Presta atenção nisso. Olha, quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios, aqui nesse texto, dizendo: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ele estava assegurando que a esperança da ressurreição torna todos os esforços e sacrifícios para a obra do Senhor dignos dela. Você precisa entender isso. A sua esperança é certa.
Então, se a sua esperança é certa, se você está esperando no lugar correto, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, todo o seu sacrifício, toda a sua entrega, toda a sua firmeza, nesse tempo presente, é válido, é digno. Então coloca isso sobre o seu coração. Então olha, seja firme e não deixe o seu passado roubar a alegria do teu presente, irmão. Tem gente que está presa ao seu passado. Tem gente que não consegue fazer hoje porque diz assim, olha, eu tentei lá atrás e eu não consegui, eu já tentei tantas vezes, então por que tentar mais uma vez? Seja firme. Não deixe esses malunguinhos do passado roubar a alegria do seu coração hoje. Coloque ele no seu lugar, irmão. Coloque ele no seu lugar. Então, olha, o passado não pode interferir no seu presente. E também, as lutas do presente não podem interferir na tua caminhada. Às vezes as lutas querem nos parar, sim ou não? Sim. Seja firme, assim diz o Senhor. Ah, mas as minhas lutas são intensas e tal, e tal, e tal. Você ouviu aqui a relação que a pastora fez, né, acerca daquilo que Paulo enfrentou. E aí Paulo está lá, né, preso, encarcerado, e começa a escrever uma carta e diz assim: ei, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo, onde é que tu está? Eu estou aqui preso, eu estou encarcerado, mas aqui dentro eu estou pulando feito uma pipoca. Porque a minha alegria não vem das coisas, a minha alegria vem dele, que nunca me falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Então ele me faz deitar em pastos verdejantes em qualquer lugar, irmãos. Ele me leva a águas tranquilas em qualquer lugar, porque ele é a fonte, porque ele é o pão da vida, porque ele é a água da vida. Então eu posso, eu devo e eu sou sempre firme, diga amém. E não deixa que algumas pessoinhas também venham roubar a alegria do seu coração. Eu não sei se é só comigo, mas se às vezes é com você também. Se você tem vontade de matar uns 10, uns 20, não deixa eles roubarem a motivação correta do teu coração. O Senhor tem uma palavra para você, irmão. Ele está dizendo assim, ó, seja firme. Porque ele está dizendo assim, olha, nem o diabo pode roubar aquilo que é teu. Só você pode colocar tudo a perder. Então fica firme. Fica firme, amém? Então olha, a tua perseverança, ela te ativa. Ah, irmãos, aqueles que vão esmorecendo, vão ficando para trás, ficam para trás mesmo. Elias diz para Eliseu: fica aqui, fica nesse lugar. Os aprendizes do profeta também quiseram desencorajar, mas ele disse: olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu vou com o Senhor aonde o Senhor for, porque o teu Deus é o meu Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Porção dobrada do espírito de Elias sobre a sua vida, amém? Os perseverantes são ativados. Mas não basta apenas ficar firme, é preciso ser constante, é preciso ser inabalável, amém? Porque às vezes nós somos firmes por um momento, por um instante, por uma época, por uma circunstância. Mas é preciso ser constante. Constante aqui é não permitir que a sua fé se afaste. Você não pode permitir que a sua fé seja roubada. É o que diz a palavra do Senhor. Então olha, nós temos uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Diga comigo: ser constante. Entenda, o Senhor não fará isso por você. O Senhor não fará isso por mim. É responsabilidade minha manter o fogo aceso. Não apagueis o fogo do Espírito, assim diz o Senhor. Então olha, nós temos essa responsabilidade.
Então nós precisamos ser firmes, mas nós precisamos ser constantes, dia após dia, amém? Então olha, ser constante é ser estável, ser constante é ser paciente, é ser leal, é ser perseverante até o fim, é não retroceder. Essa é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. E ainda olha, fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sentimentos. O cara diz assim: olha, eu não abro nem para um trem, eu estou com Cristo, não abro. Porque olha, vai chegar o dia, irmãos, em que vão querer incriminar você de andar com a Bíblia na rua. Isso já começou de que forma? Dizendo que isso é caretice. Aí às vezes você diz assim: ah, eu tenho uma Bíblia no celular mesmo, então eu coloco aqui dentro e está tudo certo. O que eu quero que você entenda é: não se afaste da sua fé. Você precisa ser constante, e você precisa ser ousado. E novamente eu digo, quando essas coisas começarem a andar com você, aquilo que é o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então olha, não tenha medo. Não tenha medo de você ser quem Deus te chamou para ser, amém? Não se deixe abalar, mas permaneça firme, constantemente firme, assim diz o Senhor. Porque tudo que é abalável será abalado, diz a palavra do Senhor, para que o que é inabalável permaneça. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós? Os abalos virão. Ah, pastor, mas eles virão, irmãos. Porque aquilo que não deve estar na sua vida, na minha vida, só será removido pelos abalos. Então, aquilo que é abalável precisa ser abalado, mas para que aquilo que é permanente permaneça firme na sua vida, amém? Então olha, situações, circunstâncias virão, baterão forte contra você, mas o Senhor te diz: seja firme e constante. Diga amém. Seja firme e constante na unidade do corpo, seja firme e constante na ousadia, seja firme e constante na honra, seja firme e constante na prosperidade, e você será ativado. Eu conversava com a minha esposa dizendo: olha, o Senhor falou conosco, o Senhor falou com sua igreja. Então, irmãos, esse é um ano para nós sermos encharcados com a unidade do corpo, encharcados na ousadia, encharcados na honra, na prosperidade, na ativação, naquilo que o Senhor vai fazer através de nós, amém? Então é nesse caminho que nós temos que caminhar, e não pode ser diferente, porque foi isso que o Senhor falou para nós. E a terceira verdade aqui é, diga comigo: seja sempre abundante. A trajetória de quem fica firme e constante e inabalável, presta atenção nisso, é andar em abundância. Eu vou dizer isso para você novamente. A trajetória de quem fica firme, constante e inabalável é andar em abundância. Você pode dizer amém? A característica mais marcante da abundância, você sabe qual é? Não é ter, é compartilhar. Não é ter. Aí eu não sou abundante porque eu tenho, eu sou abundante porque eu compartilho, porque eu dou, porque eu entrego. Essa é a característica mais marcante da abundância. Então isso fala ao mesmo tempo de prosperidade e generosidade. Se você é próspero, mas não tem generosidade, você não é abundante. Então prosperidade e generosidade é igual a abundância, amém? E o Senhor está dizendo que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. A obra do Senhor aqui, irmãos, novamente eu digo, não é enxercadeira. A obra do Senhor é a nossa vida. Nós devemos ser sempre abundantes. Então olha, eu quero declarar sobre a sua vida. Erga suas mãos e receba em nome de Jesus. O tempo da abundância chegou, amém?
Então olha, você vai ter para dar, você vai ter para abençoar, você vai ter para repartir, você vai ter para compartilhar, você vai ter para ver as coisas acontecerem na vida do outro, amém? E quanto mais você abrir a mão, quanto mais você entregar, mais o Senhor vai te dar, porque Ele tem procurado homens na terra que tenham o seu coração, que tem um coração generoso, para dar e para abençoar. Você vai prosperar e vai compartilhar de uma forma abundante, amém? Agora eu quero voltar lá no início, quando declaramos a vitória não é resultado de determinação, nem a coroa de quem faz todo o possível. Vitória não é recompensa pelo seu esforço, pelo seu empenho honesto. Vitória é a graça, é um presente, é algo que lhe foi dado, amém? Isso não significa dizer que não tem trabalho, porque senão você vai ficar, né? Ontem eu e a Albânia nós fomos ao shopping, encontramos lá o pessoal lá também. Beleza, foi pro shopping ontem, irmãos, ó. Pra quê? Pra comprar, pra dar, amém? E aí quando a gente estava saindo do shopping, rapaz, uma coisa que chamou a nossa atenção de imediato, né? Quando a gente estava saindo, vinha um rapaz na cadeira de roda. Ele vinha passando na cadeira de roda e ele tinha uma vasilha no seu colo. E ele, e aí, quer comprar empada? Eu olhei para a Albânia olhou para mim. Disse, nossa, esse cara é um cara próspero. O cara não podia andar, irmãos. Ele está numa cadeira de roda, mas ele está trabalhando. Deus abençoa. Você está entendendo? A bênção de Deus, ela virá. Agora eu e você precisamos trabalhar, mas nós precisamos reconhecer que não é resultado do nosso trabalho, mas é resultado da graça. A graça de Deus em nós, amém? Então trabalhe muito, se empenhe muito, mas não se esqueça de dar glória a quem é digno de glória, o Senhor, porque é dele que vem a sua vitória, amém? Então a tua prosperidade e abundância não é resultado meramente do teu trabalho, ainda que você tenha que trabalhar, sabe? Mas é Cristo que te conduz triunfantemente em toda a vitória, toda a vitória. Você não é generoso porque conquistou, você é generoso porque você recebeu para dar. Entenda isso. Entenda isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, como seu pastor, é aquilo que o Senhor tem para você. Eu não sei se você consegue entender isso espiritualmente, mas todas as promessas que o Senhor tem para mim, elas recaem sobre você. Amanhã nós vamos estar numa reunião, irmãos, de planejamento para uma grande cruzada evangelística que vai acontecer em janeiro de 2024. Deixa eu dizer para você, olha, a expectativa e o trabalho e o empenho desses dias de um ano é para alcançar 300 mil vidas para Jesus. Diga amém. Essa cruzada vai acontecer lá na Arena Pernambuco. E nós vamos trabalhar todo esse ano, nós vamos nos empenhar todo esse ano. Para você entender a seriedade desse negócio. Sabe, vão acontecer reuniões de oração semanais, espalhados por todo o Pernambuco, por toda a região metropolitana do estado. Vai haver uma descentralização, pessoas serão escolhidas para estarem dirigindo momentos de oração por busca de avivamento. Toda semana, 2 horas de oração, consagração. Irmãos, isso é glorioso demais. Eu pergunto para você, qual é o inferno que resiste à oração de uma igreja unida? O inferno está aí com a cabeça inchada, porque ele sabe que vem chumbo grosso, irmão, de bazuca na cabeça dele. E aí, olha, nós fomos para a primeira reunião, disse assim, ó, convida, vamos para uma reunião, vamos. E aí a gente vem com aquela ideia, né, antiga, nós vamos para uma reunião, chegar lá, estratégias, vão dizer que vai ser assim e tal, e não sei o quê. E a gente vai chegando, quando a gente vai chegando, que a gente vai entrando no lugar, a gente começa a olhar um assim para o outro, e dizendo assim, que espírito é esse?
Irmãos, a glória de Deus no ambiente, ela era quase que palpável. Quase que palpável. E ali a gente começou a adorar, e quanto mais você adorava, quanto mais você se entregava, mais você queria ir, mais você queria se entregar. E alguém se levanta e ministra uma palavra, e a glória de Deus toma conta daquele lugar, sabe? E a gente ia ficando fraco, ia sendo tomado das nossas forças, e o Senhor vinha e nos refazia, e nos fazia colocar no nosso lugar de novo. Daqui a pouco vinha outro, e a visão de Deus se tornou aberta naquele lugar. O Senhor começou a mostrar para nós que anjos estavam presentes naquele lugar, mensagens do Senhor começaram a ser entregues naquele lugar, amém, irmãos? E uma coisa que foi unânime, e é por isso que isso vai acontecer aqui, porque eles disseram assim, olha, que pessoas se encontraram, pessoas da Austrália, pessoas dos Estados Unidos e de alguns outros lugares, eles se encontraram para orar num lugar. E quando eles estavam orando, e a busca era avivamento, nós precisamos buscar avivamento, nós queremos avivamento. E quando eles começaram a orar, irmãos, de repente o Senhor começou a mostrar uma cidade, de repente o Senhor começou a mostrar um nome, e alguém se levantou e disse, é Recife. Irmãos, eles não conheciam a cidade do Recife, nunca tinham pisado aqui, mas eles entendem, eles têm entendido, o mundo tem entendido que o último grande avivamento que vai alcançar todas as nações sai do Brasil. E no Brasil eles entenderam Recife, eles começaram a pesquisar onde é que está essa cidade. E aí entenderam que essa cidade está em Pernambuco, então eles fizeram uma caravana, vieram para cá. E eles têm essa convicção no Espírito, mostrada pelo Espírito, que o avivamento no Brasil começa em Recife. Você pode dizer amém? Começa, irmãos, aqui nessa região metropolitana através de nós. Quando nós estávamos lá orando, irmãos, o Senhor me deu uma visão. Eu via um vento vindo do mar. E quando esse vento ia passando, irmão, por onde ele passava, ele começava a transformar tudo. Você sabe que a cidade do Recife, ela é uma cidade linda, não é verdade? Ela é uma cidade, aquela região ali do Recife antigo é lindo, mas é muito mal cuidado. Mas quando o vento passava, irmãos, sabe, aquilo que era feio começava a ficar bonito. E na medida em que aquele vento ia passando, irmãos, já sabe, uma glória ia sendo tomada. E ali a gente somente adorava, a gente somente se entregava. E o Senhor começou a trazer palavras para a nossa vida, para a vida dessa cidade. E aí foi interessante porque o Senhor liberou uma palavra para nós, para a nossa vida. Nós não fomos lá buscar a palavra, irmão, nós fomos lá para entregar. Mas o Senhor trouxe uma palavra para nós. Olha, eu compartilhei isso com alguns. Nesses dias em que nós estávamos lá, sabe aquela gripe que veio e pegou alguns aí, e você ficava todo borocochô, aquela coisa meio engembrada, meio, eu estou com vontade, mas não estou, aquele negócio. Eu estava no dia assim. E aí eu fui para lá. E quando nós chegamos lá e nós estávamos ali em oração, teve um momento que ele disse assim, olha, o ambiente aqui está liberado. Se você quiser vir aqui na frente, qualquer pessoa quiser vir, pegar o microfone, se Deus está falando no seu coração, liberar uma palavra, sinta-se à vontade nessa hora. Eu disse, Senhor, eu não tenho nada para falar, eu não tenho palavra nenhuma para dar, mas eu quero chegar ali naquele altar e eu quero somente te adorar, como alguns fizeram. E eu fui, meus irmãos, e eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, ninguém chegou perto de mim, ninguém colocou a mão na minha cabeça, ninguém tocou em mim. Quando eu me ajoelhei, na hora eu fui sarado, irmãos. Todo o mal-estar foi embora, todo. Eu me senti completamente revigorado. E aí um irmão foi lá para frente e ele começou a compartilhar uma palavra. Depois de um tempo de oração, acho que eu fiquei uns 30 minutos talvez ali orando, jogado ali no altar. Eu me levantei e encostei na parede, eu fiquei encostado, observando tudo que estava acontecendo. E aí um irmão estava liberando uma palavra. E aí depois que ele liberou essa palavra, ele compartilhou essa palavra, ele se levantou, a Albânia estava sentada lá na frente, ele foi passando e eu estava observando aquilo. Ele passou, parou do lado de Albânia, olhou para ela, seguiu, voltou, se ajoelhou ao lado dela e começou a compartilhar uma palavra no coração dela. E eu estava observando tudo aquilo. E eu estava lá no meu cantinho só observando. Eu não sabia o que ele estava falando, mas eu sei que enquanto ela falava, ela se desmantelava lá. E eu estava lá no meu cantinho,
E assim, como é uma reunião de americanos, australianos, então sempre tem a tradução. Se fala em português, traduz para o inglês. Se fala em inglês, traduz para o português. Eu estava no meu lugar e aí veio um americano, juntamente com um brasileiro, disse assim: olha, ele quer orar por você. E eu disse amém. Então ele começou a orar e o irmão começou a traduzir aquilo que ele estava falando para a minha vida, irmãos. E ele começou a falar coisas que não são muito diferentes daquilo que nós temos liberado, sabe? Mas ele falou algo que eu recebi lá em Itajaí, que foi confirmado ali naquele dia. E o Senhor começou a falar, e o Senhor começou a falar. E depois, no final de tudo, a gente encontrou um casal de pastores lá, que nós conhecemos na IFOL, e estávamos conversando com ele. Aí o pastor, o irmão, né, que a gente até então não sabia que era um apóstolo, ele chegou junto de nós, porque ele conhecia o casal, e ele disse assim para mim e para a Albânia, perguntou para o casal: vocês conhecem eles? E ele disse: sim, nós conhecemos. E aí ele olhou para mim, eu até me assustei a maneira como ele olhou para mim. Ele botou aquele olhão assim, ó. E ele disse assim: é muito grande o que Deus tem na vida de vocês. Aí ele disse assim: olha, a casa de vocês, aí é onde eu quero entrar, que essa palavra para mim alcança você. A casa de vocês vai se tornar um lugar de refúgio para muitas famílias. Vocês vão abraçar pessoas, vocês vão cuidar de pessoas. Aí no final ele olhou para nós e disse assim: procura uma casa maior. A gente olhou um para o outro, começou a sorrir. Disse assim: como assim, Senhor? Mas entenda o que o Senhor está falando. Essa não é uma palavra somente para mim, ela não é somente para minha casa, irmãos. Irmãos, entendam isso que eu vou dizer aqui. Os dias que estão por vir na nação brasileira são extremamente gloriosos sob o ponto de vista espiritual. Porque olha, vai se abrir um precedente, irmãos, onde a glória de Deus vai se estabelecer, onde o sobrenatural de Deus vai se estabelecer como nós nunca vimos nessa nação, amém? Mas não serão dias fáceis. Escute isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou falando isso aqui emocionado, não, eu estou falando pelo Espírito. Então são nesses dias que pessoas precisarão ser abrigadas, acolhidas, amadas, saradas e impulsionadas para o seu propósito. Aí o Senhor está dizendo para nós: seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Você pode dizer amém? Essa é a palavra do Senhor para a vida da sua igreja. Como é que nós devemos nos comportar, irmãos, nos próximos dias, nos dias que se seguem daqui em diante? Firmeza, constância e abundância. Amém? Seu trabalho no Senhor não é vão. Você precisa crer nisso. Você precisa tomar essa verdade sobre a sua vida. Esses foram e têm sido dias de ativação. E o Senhor te ativa para uma transformação. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.